Olá, caros estudantes do primeiro EJA. Sem dúvida, é uma grande satisfação ter o poder reencontrar vocês, mesmo que sendo virtualmente. Eu sou o professor Michel e estaremos trabalhando ao longo desse semestre com a matéria de física. Eu trabalhei com vocês semestre passado, na oitava série EJA, com ciências naturais, que basicamente foi uma introdução, né, ao que era física e o que era química. E eu fui conselheiro de vocês na oitava série EJA, eu e a Fifi. Nós iremos continuar como conselheiro de vocês ao longo da primeira etapa aí do terceiro segmento, né? Primeiro EJA. Então podem ficar à vontade, né? Tanto para entrar em contato comigo como pela Fifi, para expressar algum sentimento ou um problema que vocês estão enfrentando aí, para que a gente possa estar dando apoio e ajuda a vocês ao longo desse semestre. Ok? Muito bem. Então, como eu havia falado, a matéria que eu ministro é física. Aí a primeira pergunta que se vem quando fala em física é: o que é a física, né? O que essa disciplina... Então, a física, ela também é conhecida como ciência natural. A palavra física vem do grego, que significa basicamente natureza. Então, a ciência que estuda a natureza, a física, ela tem como principal objetivo dar fundamentos, dar margens, para que cada um de nós que estamos inseridos em um meio natural possamos entender todos os fenômenos que nos rodeiam, trazendo explicações, né, e cálculos que permitam até mesmo fazermos previsões em relação aos eventos naturais que nos rodeiam. Bom, então todos os fenômenos da natureza que nós encontramos, né, nós procuramos entender esses fenômenos. E a física traz essa particularidade de querer entender o que ocorre na natureza e fazer cálculos, previsões que pode afetar o nosso cotidiano. E também é muito útil no desenvolvimento tecnológico da humanidade. Grande parte dos eventos, né, da tecnologia que nós temos hoje se deu graças ao desenvolvimento dessa disciplina, da física. Ela é muito importante, inclusive no contexto social e profissional de muitos de vocês. E vocês irão entender por que a física ela se torna tão importante assim e que explicações práticas ela nos dá para tornarmos, né, a nossa vida um pouco mais interessante, em especial nos momentos em que nós estamos passando. Muito bem. A física ela foi dividida em ramos, ou ela foi ramificada para fins didáticos, né? Para que a gente possa, em cada etapa, tanto na primeira como na segunda e na terceira etapa do ensino médio, a gente possa entender vários fenômenos naturais e, no nosso caso, trazendo aplicações para o nosso dia a dia. Bom, no primeiro ano, os ramos, né, ou a divisão do primeiro ano, foi a seguinte. Primeiro ano. O que a gente vê na física do primeiro ano? O que vocês podem esperar ao longo aí desse semestre, né, dessa etapa de ensino que nós iremos abordar? Bem, basicamente nós vamos ver aspectos relacionados com o movimento. Nós sabemos que no universo tudo se move. Nada está estático, né? Tudo tem um movimento. Então a física, ela, ao analisar a natureza do movimento, ela traz um conceito, um conhecimento muito amplo sobre o movimento. De tal forma que nós vemos em física, basicamente, o primeiro ano, o ramo da mecânica, ou da parte da ciência que estuda o movimento, que é a mecânica. Dentro da mecânica, nós temos dois conceitos muito importantes, que é o da cinemática e da dinâmica. Da cinemática e da dinâmica. Qual é a diferença, né? O que essas duas partições da mecânica nos trazem de importante? Bem, a cinemática ela vai estudar o movimento
sem se preocupar com o que está causando o movimento. Por exemplo, um carro se move. O que eu posso dizer sobre esse carro se movendo? Eu posso dizer, por exemplo, a velocidade desse carro, a distância que ele percorre num certo intervalo de tempo. Eu posso dizer se ele vai acelerar ou se ele vai desacelerar, né, no caso frear. O que acontece nas curvas. Tudo isso eu posso dizer sem explicar o que está causando o movimento. Essa parte da mecânica nós chamamos de cinemática. A outra parte da mecânica nós chamamos de dinâmica. Essa parte ela já vai trazer informações ou vai procurar agregar informações sobre o motivo de um objeto estar se movendo, né? Ele se move por quê? Porque ele sofreu um empurrão? Porque teve uma impulsão nas rodas? Por que um objeto se move, né? É o que nós iremos estudar, né? O que vocês irão estudar ou aprender em dinâmica. Além disso, a física ela tem, né, no segundo ano, como objetivo principal, explicar a termologia, que é o estudo da temperatura e os fenômenos associados a isso. Veremos também na segunda etapa, né, no segundo ano, aspectos da ótica, né, se nós vemos, por que nós vemos, né, o que acontece para que a gente possa ver, né? Que basicamente é um estudo da luz, né? A luz que reflete aos nossos olhos. Veremos também ondas, né? As ondas é um campo da ciência muito amplo e muito atual, que agrega conhecimentos vitais, né, para o desenvolvimento tecnológico. Já no terceiro ano, nós iremos ver basicamente eletricidade, né, elerodinâmica, eletrostática e eletromagnetismo, e a física moderna. Então, ela tem que, com base nessas ramificações, nós podemos, didaticamente, explicar um leque muito grande de fenômenos que ocorrem dentro da natureza. Ok? Bom, analisando o primeiro aspecto, essa aula é uma aula introdutória à cinemática, né? A gente viu o que é física, que é a ciência que estuda a natureza. Vimos que a física está dividida em etapas, né, ou ramos. E a primeira etapa que nós iremos ver em física é a mecânica. E uma das partes da mecânica é a cinemática. Ela é o ramo da física que estuda o movimento e todos os fenômenos que se relacionam com o movimento. Notem, não se preocupando em explicar o que causa o movimento ou a causa do movimento em si. Interessante, porque agrega vários conhecimentos ou várias tendências, né? Ou ela pode nos dar um aspecto bem amplo relacionado com o movimento. Então, quando você pensa em movimento, né, várias coisas vêm à cabeça quando nós pensamos em movimento. E a física ela vai trazer esse conhecimento do movimento, como, por exemplo, de velocidade, aceleração, a aceleração centrípeta, nesse campo da cinemática. Bom, mas antes de nos aprofundarmos nos fenômenos que ocorrem na cinemática, ou que ocorrem com o movimento sem nos preocuparmos com a causa, a gente vai analisar um pré-requisito, ou alguns pré-requisitos, né? Na aula de hoje nós veremos o pré-requisito de grandezas físicas. Quando a gente fala em grandeza física, o que pode vir à mente? Vem várias coisas, mas o significado científico mesmo para grandezas físicas está relacionado com tudo aquilo que a gente pode medir, atribuindo valores, né? E usando um padrão de aferição ou de medição definido e preferencialmente conhecido. Então, podemos dizer que a velocidade, por exemplo, né? Ela pode ser caracterizada como sendo uma grandeza física? Pode. A gente pode medir velocidade? Pode. O tempo, por exemplo, ele pode ser tido como uma grandeza física? Também pode. A gente pode medir o tempo. E o amor, por exemplo, ele pode ser tido como uma grandeza física? Não. Por que não? Porque a gente não tem como medir o amor em valores numéricos e aferir isso com um padrão conhecido. Cada pessoa ela ama de um jeito. Existem vários tipos de amor.
Não tem como nós prevermos ou calcularmos a porcentagem ou um valor numérico que meça o amor de uma pessoa por outra ou de uma pessoa por alguma coisa. Então, tudo que a gente pode medir, atribuir valor, né, através de um padrão preferencialmente conhecido, é chamado de grandeza física. Dentre elas, a gente pode destacar as que mencionamos, né? Tempo, distância, velocidade, temperatura. Todas essas são grandezas físicas que nós iremos usar aí ao longo deste semestre. Bom, um outro pré-requisito que nós temos que ter em mente, né, ao analisar a cinemática, é o Sistema Internacional de Unidades. Bom, o que é um Sistema Internacional de Unidades? Internacional quer dizer que envolve todos os países, né, uma variedade muito grande de países, né, que falam uma linha comum, que é, no caso, a linguagem científica. Eles estão, né, ali baseados na ciência. Então, é um sistema que os cientistas criaram, né, que tem um pré-requisito já estabelecido para medir as coisas que nós vemos por aí. Por exemplo, a distância. A distância, existem várias formas, inclusive formas conhecidas mundialmente, de se medir a distância. Por exemplo, a gente pode medir a distância em quilômetros, em centímetros, em milímetros. No entanto, existe um padrão internacional que se usa para medir a distância, que no caso é 1 metro, né? E esse padrão, ele é conhecido, ele pode ser reproduzido por qualquer pessoa. Pode saber que 1 metro equivale a uma distância, né? Um tamanho X. A massa, por exemplo, também. A massa, poderíamos medir ela em quilogramas, toneladas, gramas, miligramas. No entanto, o padrão internacional que se mede a massa é o quilograma. O tempo, né, também poderia ser medido em dias, horas, minutos, segundos, semanas, anos, décadas, séculos. Mas o tempo, no padrão internacional, é segundos. Notem, as grandezas, elas podem ser medidas, né, usando padrões distintos. No entanto, um padrão que nós usamos para o sistema internacional é o padrão científico, né, que estabelece um método prático de medirmos as coisas, né, usando ou falando, por assim dizer, a mesma língua. Correto? Bom, visto que existem padrões diferentes, né, do padrão internacional, nós temos que saber, ou fazer, né, no caso, transformações de unidades, para transformarmos para o sistema internacional. Nós vimos no slide passado que um dos sistemas usados é o MKS, né, que é metro, quilograma e segundo, que mede tempo, distância e massa, que são basicamente as 3 grandezas que nós mais iremos usar ao longo aí desse semestre. Como a gente pode fazer transformações nesse quesito, né? Por exemplo, no tempo. Quando a gente fala em tempo, né? O tempo, no padrão internacional, nós usamos para o tempo a unidade de segundos. Nós vimos no slide passado. Tempo a gente mede em segundos no sistema internacional. O segundo, existe um padrão que se calcula o segundo, né, que se relaciona com a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Bom, mas é comum usarmos para tempo horas, minutos, dias. Como nós fazemos a transformação no caso de tempo? Nós fazemos usando uma regra de 3. Por exemplo, para o tempo, no tempo, por exemplo, né? Quando a gente fala de 1 minuto. Opa, 1 minuto. 1 minuto. Nós sabemos que 1 minuto equivale a quantos segundos? 60 segundos. Ou seja, a partir desse padrão, você pode transformar qualquer tempo que for dado para você em minutos em segundos, usando uma regra de 3. Por exemplo, se eu falo, o tempo de 5 minutos equivalem a quantos segundos? X. Aí vocês fazem uma regra de 3, né? E descobre quantos segundos existem em 1 minuto. No caso de horas. No outro caso aqui, por exemplo, de horas, né? Deixa eu fazer com uma outra cor.
no caso de horas. Como a gente pode definir, no caso aí, né, ou calcular, deixa eu só tentar aqui, né? O caso de horas. Se eu falo, por exemplo, né, uma hora. Uma hora, nós sabemos que tem quantos minutos? 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, na transformação de horas para segundos, você primeiramente passa de horas para minutos, obtém um valor. Após isso, você passa de minutos para segundos. Ok? Por exemplo, né? Temos aqui 5 horas. 5 horas. Equivalem a quantos segundos? Bom, eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 5 horas equivalem a X minutos. Aí eu faço a regra de 3. Eu faço uma regrinha de 3 aí bem simples. Né? Como? Esse com esse, esse com esse. 1 vezes x dá x, igual a 5 vezes 60. 5 vezes 60 dá igual a 300, né? Opa! 5 horas, 300 minutos. No entanto, nós queremos em segundos, lembra? Aí eu tenho que lembrar que 1 minuto equivale a 60 segundos. 300 minutos equivalem a x segundos. Logo, x é igual a 60 vezes 300. X dá igual a 6 vezes 3, 18.000 segundos. Ou seja, 5 horas equivalem a 18.000 segundos. Na dúvida, conte, né? Passa 5 horas do seu dia contando. 1, 2, 3, né? É claro que ninguém vai fazer isso. Mas é importante a gente fazer essas transformações, porque nos problemas que nós usamos para calcular o movimento, geralmente nós usamos o tempo, né, usando o padrão internacional, que é segundos. No entanto, nem sempre a questão ou o problema fornece o tempo em segundos. Às vezes fornece em horas e às vezes em minutos. Correto? E fazemos isso para tudo. Para a distância, que é em metros, né? Tem que saber transformar de quilômetros para metros, por exemplo. E para massa também. Temos que transformar de qualquer unidade para quilograma. Ok? É importante nós relembrarmos essas transformações porque elas são muito úteis, né, quando a gente faz, né, um problema ou resolve um problema aí do cotidiano. Por exemplo aí, né? Quando for transformações aí envolvendo um sistema métrico, né? Lembra do métrico? Vamos medir aqui a distância, né? A distância, a gente sabe que a distância ela é medida no padrão internacional em metros. Em metros. E o metro, ele é um padrão decimal. Ele segue a tabelinha que a gente aprende lá na quinta série. Ó, metro. Aí daqui para cá tem os submúltiplos, né? Que é o decímetro, centímetro, milímetro. E para cá tem os múltiplos, que é o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. E cada uma das casinhas é um padrão decimal, né? Vai aumentar ou diminuir num fator de 10. Ou multiplica por 10 ou divide por 10. Qual é a regrinha? Eu tenho, por exemplo, deixa eu mudar aqui a cor. Eu tenho, por exemplo, 1 centímetro. 1 centímetro indo da sua direita para a sua esquerda, daqui para cá,
você vai dividir. Dividir por quanto? Cada casa, 10. No caso de centímetros para metros, são duas casas. 10 vezes 10, 100. Então, na verdade, divide, né, por 100. Ou, usando a tabelinha, você coloca zeros, né, até chegar no metro. Lembrou? Então, 1 centímetro equivale a 0,01 metro. Se for, por exemplo, em quilômetro, né? Eu tenho aqui, ó, 5 quilômetros. Aí eu vou pôr zeros, né? 0, 0, 0. 5 quilômetros é igual a 5.000 metros. Ou, indo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por fatores de 10. Cada casa 10, né? Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. Então, aqui eu multiplico 5 por 1.000, né? Para obter os 5.000 metros. Ok? E isso a gente faz, é um treino que a gente faz, né, para poder usarmos aí nos problemas que é comum nós termos aí em física.